Olá, sejam muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo da próxima hora, sempre às terças-feiras, logo depois da emissão do terço na Campainha das Aparições, aqui na TV Canção Nova e depois ao longo da semana com várias repetições. Este é o seu programa sobre as questões da liberdade religiosa no mundo, a perseguição aos cristãos e, claro, a ajuda à Igreja que sofre. Um programa em que vamos contar com a presença da diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins Betancourt, aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá aos nossos telespectadores também. No arranque do programa de hoje, vamos até à Síria, pois temos uma declaração de uma irmã portuguesa que alerta para a existência de cristãos retidos na região de Iblid, que nunca mais contactaram com as famílias. Já vamos falar deste caso concreto, para já vamos tentar perceber porquê esta referência a Iblid. É que esta região, no nordeste da Síria, é o último bastião, digamos assim, que o governo de Damasco não controla ainda e que está, Catarina, nas mãos de grupos terroristas. E temos vindo, de facto, Paulo, a assistir a uma ofensiva militar, precisamente para a reconquista desta vasta região, que faz fronteira então com a Turquia. Esta ofensiva militar está a provocar, entretanto, uma enorme crise humanitária com a fuga de milhares de pessoas. Sim, Paulo, de facto estas ofensivas, estas movimentações militares estão a alarmar a população e estão a provocar então este êxodo enorme, e com mais já de 500 mil deslocados e agudizando assim também esta grave crise humanitária que se vive na Síria e que em março, e é preciso também relembrar aqui aos nossos telespectadores, que vai entrar no seu 10º ano de guerra consecutivo. Uma crise humanitária que está a preocupar também e muito o Papa Francisco. Também iremos escutar o que disse o Santo Padre. Para já, vamos então às declarações da religiosa portuguesa. Trata-se da irmã Maria Lúcia Ferreira, mais conhecida como a irmã Miri, e que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Cara, perto da fronteira com o Líbano. O que é que disse esta irmã, Catarina? Bom, Paulo, ela descreve a situação nesta zona, muito de uma forma, que é no nordeste da Síria, como muito grave e afirma até que nos arredores de Alepo tem havido alguns incidentes. Mas o mais significativo, Paulo, é que é a referência a estas 3 vilas habitadas por cristãos na região de Iblid. Na mensagem que nos enviou por telefone e que vamos escutar já de seguida, a irmã Miri fala de uma senhora que visitou o mosteiro em Cara e que refere a existência de cristãos que estão retidos. Exatamente, portanto, são cristãos que estão retidos e que nunca mais tiveram ou puderam ter qualquer contacto com a sua família e estão ali desde que os terroristas ocuparam esta região, que já vai no seu 6, 7 anos, mais ou menos, não é? E o agravamento desta situação humanitária também está, de certa forma, também de uma situação muito grave e que está a preocupar de sobremaneira esta população. Muito bem, vamos então escutar a própria irmã Maria Lúcia Ferreira, conhecida, como já disse, como irmã Miri, que vive em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado. No outro dia, apesar do frio, porque tem estado menos frio que outros anos, mas há alguns dias em que está mesmo frio, passou por aqui um grupo de Damasco, que tinha gente originária de várias regiões da Síria. Então houve uma senhora que confiou a uma à nossa irmã que fazia a visita, por favor, se vocês puderem rezar pelos cristãos que ainda estão retidos na província de Idlib e que nunca mais puderam sair, nem ter contacto com as famílias, desde que os terroristas ocuparam, quer dizer, já não sei, talvez há 6 ou 7 anos. Ela disse: a minha mãe está lá, rezem por ela, rezem por eles. Trata-se de 3 vilas habitadas por cristãos: Lasdeide, Lacneia, que são vilas siriacas ortodoxas, onde habitam cristãos siriacos ortodoxos, e também Iacubia, que é habitada por armenianos ortodoxos. São vilas que não são muito antigas e que são já foram fundadas pelos refugiados da Turquia que fugiram a perseguição turca. E há muitas vilas no norte da Síria que se trata da mesma situação. Foram aqueles que fugiram à perseguição turca na altura da Primeira Guerra Mundial e antes,
e que se refugiaram no norte da Síria e às vezes desceram também para algumas regiões no sul, mas muitas vilas fundadas por essa altura para acolher esses cristãos. Então ela disse, é perto da cidade de Jisr al-Shurur, há uma estradazinha que sobe, é logo ali, por favor, rezem por eles. E não são só estas vilas cristãs que estão em dificuldade, também há vilas xiitas que têm a mesma sorte e que têm sido extremamente bombardeadas. Esta vila de Jisr al-Shurur foi lá também que um dos nossos queridos amigos aqui de Cara, um soldado, foi feito prisioneiro. Eu nunca mais soube nada dele. E a mãe continua à espera e na angústia de será que o meu filho voltará, não voltará, na esperança que ele voltará um dia, mas já teve um dos seus filhos desaparecido e descoberto morto, e agora está na angústia de que se passe a mesma coisa com o segundo. Peço a vossa oração por todas estas pessoas que estão realmente em necessidade de conforto. Foi a irmã Miri a alertar para a existência de cristãos retidos na província de Iblid, que está a ser palco de uma ofensiva militar por parte das forças do regime de Damasco. Esta situação está a preocupar também o Papa Francisco. Domingo passado, na Praça de São Pedro, o Santo Padre falou em notícias dolorosas que chegam da Síria e de pessoas, especialmente mulheres e crianças, em fuga. Continuano a giungere notizie dolorose dal nord-ovest della Siria, in particolare sulle condizioni di tante donne e bambini, della gente costretta a fuggire a causa dell'escalation militare. Rinnovo il mio accorato appello alla comunità internazionale e a tutti gli attori coinvolti ad avvalersi degli strumenti diplomatici, del dialogo e dei negoziati, nel rispetto del diritto umanitario internazionale per salvaguardare la vita e le sorte dei civili. Foi o Papa Francisco a manifestar a sua preocupação pela situação que se vive no nordeste da Síria. Este foco de violência no nordeste deste país vem centrar também a atenção para a situação profundamente vulnerável em que se encontram as crianças sírias. Lá mais para a frente vamos focar também a nossa atenção no trabalho que a Fundação AIS está a desenvolver no terreno, especialmente junto das crianças. Agora vamos até Moçambique, pois continuam a chegar notícias preocupantes sobre ataques na província de Cabo Delgado. A Fundação AIS teve acesso à documentação do Conselho de Segurança da ONU, em que se refere concretamente às ações terroristas no norte de Moçambique, afirmando-se que serão planeadas e comandadas a partir do exterior, nomeadamente, Catarina, da República Democrática do Congo. Exatamente, Paulo. De facto, há esta entidade, que é um relatório de uma entidade que tem seguido as atividades do Daesh, da Al-Qaeda e de outras entidades ligadas a estes grupos terroristas, com data de 20 de janeiro, e que é referido que desde o final do ano passado há indicações de ações coordenadas por parte dos grupos que atuam em Moçambique, na República Democrática no Congo e ainda também na Somália. Esta é uma situação de facto muito preocupante, até porque os ataques prosseguem nesta região com vários mortos, pessoas raptadas e aldeias incendiadas. O bispo de Pemba, Dom Luís Fernando de Lisboa, comentou estes ataques à Fundação AIS, dizendo que são mesmo uma tragédia e adiantou que já morreram mais de 500 pessoas desde outubro de 2017, quando teve início esta onda de violência a norte de Moçambique. Nas declarações ao nosso programa, o bispo de Pemba diz que tudo isto é de facto muito preocupante. Muito preocupante, porque nós sempre tivemos um muito bom relacionamento entre as religiões. Católicos, muçulmanos, hinduístas, evangélicos, temos vários encontros que fazemos juntos, momentos de oração que fazemos juntos, caminhadas pela paz. Nós nunca tivemos problema de conflito religioso, nem em Cabo Delgado, nem em Moçambique.
Então isso nos preocupa muito. No início, quando começaram os ataques, e que foi dito que era um grupo radical islâmico, os próprios muçulmanos se distanciaram e disseram não são nossos, não são nossos, são bandidos, digamos assim. E então a gente fica muito preocupado e triste quando agora começam a reivindicar dizendo que é esse grupo radical islâmico. E, de certa forma, a situação ainda é mais grave, podendo ainda ser mais grave do que isto, claro, porque aparentemente estamos a assistir a um movimento que ultrapassa as próprias fronteiras de Moçambique, não é? Com certeza. Então, isso é mais preocupante ainda, porque se há uma rede internacional, transnacional, não sei, é mais preocupante porque eles são fortes. E isso é muito mais difícil de debelar, de dar um basta nisso. Exatamente. Então, aliás, eles são fortes perante até a própria fraqueza, o que aliás sublinha ainda mais a própria fraqueza do Estado, neste caso, não é? Com certeza, com certeza. E o Estado fica numa situação difícil. Nós esperamos que agora o novo governo que foi formado, é o mesmo presidente, mas tem um novo governo, que eles possam ter essa capacidade de ação, mas também de buscar cooperação. Porque nós vivemos hoje num mundo que nós não podemos querer resolver os problemas sozinhos. Nós precisamos cada vez mais buscar ajuda e apoio dos outros. Então, espero que essa ajuda seja buscada, que os métodos usados até hoje, que já mostraram que não foram eficientes, que possam ser mudados para que termine essa situação. Agora vamos até à Nigéria, pois temos a notícia de que foram queimadas 6 igrejas no estado de Borno. Antes de falarmos sobre isso, uma nota para o funeral do jovem seminarista assassinado na semana passada, depois de ter sido sequestrado com mais 3 colegas. O funeral juntou, Catarina, dezenas ou talvez mesmo centenas de pessoas. Sim, Paulo, penso que podemos dizer isso. Portanto, eram centenas de amigos, de colegas, de vizinhos, de paroquianos que estavam então neste funeral, e foram pessoas que, no fundo, foram se despedir de Michael Nadi, portanto, este seminarista que foi sequestrado então do Seminário do Bom Pastor, em Kaduna, no passado dia 8 de janeiro, e que foi então assassinado, como relatámos aqui na semana passada, Paulo. Foi, de facto, um funeral muito emotivo, que ficou marcado pelas palavras, digamos assim, duras do bispo de Sokoto. Sim, é verdade, Paulo. De facto, o bispo, Dom Matthew Kuka, disse que o Islão está associado a alguns dos piores medos do povo nigeriano e, durante a sua homilia, denunciou ainda a perseguição aos cristãos no norte do país e acusou ainda os poderes políticos de negarem a justa representatividade desta comunidade religiosa e terem ainda ignorado a destruição sistemática de igrejas nos últimos anos na Nigéria. Nem de propósito, ou então como que mesmo a sublinhar a acusação do bispo de Sokoto, houve recentemente, como disse, mais alguns ataques a igrejas no norte da Nigéria. 6 igrejas, para ser mesmo mais preciso, não é? É verdade, Paulo. 6 igrejas, e portanto que estão situadas no distrito da Askira Ura, no estado de Borno, e que é uma região perto da floresta de Sambisa. Portanto, é uma região que é considerada como o reduto do Boko Haram, e então é aí que foram queimadas então estas 6 igrejas por este grupo terrorista. A informação foi confirmada, entretanto, por uma organização que monitoriza comunicações e atividades dos grupos terroristas em todo o mundo. Desconhece, porém, é que se houve, neste caso concreto, vítimas mortais nestes ataques ou se alguém foi sequestrado, uma prática cada vez mais comum na Nigéria. Sim, Paulo, de facto a informação foi divulgada na passada sexta-feira, dia 3 de fevereiro, o que permite supor que estes ataques poderão ter ocorrido e, portanto, este ataque foi então denunciado na passada sexta-feira, dia 3, nesta região norte da Nigéria, e terá ocorrido no início do mês de fevereiro ou então no final do mês de janeiro. E estas igrejas foram atacadas por grupos, por elementos de uma facção do Boko Haram e estão situadas então em Askira e em Kilangar. Os ataques, de facto, parecem não abrandar contra a comunidade cristã na Nigéria.
No último relatório publicado pela Fundação AIS sobre a perseguição aos cristãos no mundo, a Nigéria ocupa, Catarina, já mesmo um lugar de destaque. Sim, infelizmente é verdade, Paulo, e portanto neste relatório Perseguidos e Esquecidos, que retrata a questão da perseguição aos cristãos no período de 2017 a 2019, pode ler-se então que na região norte da Nigéria os grupos extremistas continuaram neste período num reino de terror, sublinhando que este é o país onde a maior parte dos cristãos são assassinados, havendo mesmo relatos de 3.731 cristãos assassinados em 2018. Vamos agora até à Diocese de Jos, uma das mais atingidas pela violência jihadista. Vamos até ao Seminário Diocesano de Jos e vamos ao encontro do arcebispo Dom Inácio Kaigama, que nos vai falar na aposta na formação de sacerdotes e de como é tão importante o apoio que a Fundação AIS tem vindo a dar à Igreja na Nigéria. É que, apesar da violência, apesar dos ataques, dos sequestros, as igrejas enchem-se aos domingos e há imensos jovens que querem seguir mesmo a vida religiosa. Dear friends, I appreciate your wonderful generosity, your solidarity, and all that you do in order to encourage and support persecuted Christians, churches suffering in different lands. Our faith is tested and we want to stand strong. With you supporting, with you on our side, with you helping us, we shall overcome. As instructors, sometimes it's research. I wish you the best in your endeavors. We appreciate all your support to aid to the church in need, which by extension, this help is given to us in different parts of the world. Thank you, and may God bless. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down upon you and your people and abide with you now and forever. All of my days, I sing your praise through all my nights. You are my light. You will shine forth through all my days, and joyously will bring me home. Agora vamos até ao Paquistão, ainda a propósito da situação relacionada com a jovem Uma Yunus, sequestrada e forçada a casar, apesar de ser menor de idade. E falamos deste caso, pois um destacado dirigente da comunidade cristã paquistanesa esteve em Lisboa e falou ao nosso programa. Já o vamos escutar para já. É preciso situar esta questão, Catarina, aos nossos telespectadores. Bom, Paulo, este caso de Uma Yunus é de facto um caso muito grave e que mostra como as minorias religiosas, tanto a cristã como outras, estão numa situação tão grave e tão delicada neste momento no Paquistão, Paulo. O que acontece é que o Tribunal de Karachi aplicou a lei islâmica, a Sharia, no caso o sequestro desta rapariga cristã de 14 anos, ignorando a própria lei do país que não permite o casamento de pessoas menores de idade. E os juízes validaram então no passado dia 3 de fevereiro este casamento forçado de Uma Yunus, que foi raptada em outubro do ano passado em Zia Colony, na cidade de Karachi. Este caso, esta decisão do Tribunal está a provocar um sentimento de insegurança muito grande entre a comunidade cristã. Vamos ver então a declaração exclusiva à Fundação AIS em Lisboa de Joel Amir Saotra, um ex-deputado da Assembleia do Punjab, que vai aproveitar esta ocasião para se dirigir diretamente aos nossos telespectadores. Obviously, after the decision made by High Court for the Uma Yunus, we are feeling insecure, more insecure than that. As you know, and you know the background and history of Pakistan, especially the forced conversion, the girls from our community, especially Christian community, and from Hindu community as well. The situation is getting worse day by day as they are getting forced conversion, and there is no sense and there is no logic of age, as you have seen in the case of especially Uma Yunus, that she is 14 and legally, ethically, she is not able to get married even in the court.
because she's not around 18, which is legal age to get married in Pakistan. So on this TV channel, on behalf of Pakistan Christian community, we totally condemn the decision of High Court, Sindh High Court against Huma Yunus, and it makes a sense of insecurity among Christian community. O sequestro desta jovem rapariga cristã de apenas 14 anos de idade vem lembrar-nos que há milhares de pessoas, muitas delas também jovens, que todos os anos são traficadas, obrigadas a fugir e que são violentadas em todo o mundo. A Igreja não se esquece delas. No passado dia 8 assinalou-se mesmo o Dia Mundial da Oração e Reflexão contra o tráfico de pessoas. No vídeo do Papa deste mês, Francisco fala das vítimas do tráfico e dos negócios feitos com dinheiro que é manchado de sangue. Vamos ver. A menudo los migrantes son víctimas del tráfico y de la trata de personas. Entre otras causas, sucede esto por la corrupción de los que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de enriquecerse. El dinero de sus negocios son negocios sucios, mañosos. Es dinero manchado de sangre. No exagero, es dinero manchado de sangre. Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico criminal y de la trata de personas, sea escuchado y sea considerado. Com o Papa Francisco a lembrar-nos o tráfico de pessoas, um drama bem real, mas quase ignorado nos dias de hoje, chegamos praticamente ao fim da primeira parte do nosso programa, mas antes do intervalo vamos ainda até Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, que nos vai fazer como que o ponto da situação da vida na Diocese por causa da epidemia do coronavírus. A Diocese de Macau decidiu seguir as instruções do governo local para a prevenção do novo tipo de coronavírus e emitiu um comunicado em que determina o fecho das igrejas e suspende a celebração de missas até ao próximo dia 19 de fevereiro. Segundo o comunicado divulgado pela Cúria Diocesana, o Bispo de Macau, Dom Stephen Lee, ordenou a suspensão de todas as missas para o público nas igrejas, capelas e lares de idosos. No entanto, os fiéis podem assistir às missas de domingo e dos restantes dias da semana através do site da internet www.catholic.org.mo. Não deixa de ser curioso que um regime como o que vigora na República Popular da China, centralizador dos assuntos do país, não sendo a religião exceção, desta vez veja serem fechadas as portas das igrejas e limitada de certa forma a liberdade religiosa dos fiéis, sem que tenha feito algo nesse sentido. De facto, os caminhos do Senhor são sinuosos e o fecho das igrejas foi desta vez decretado pela Diocese de Macau, a qual responde diretamente ao Papa, ao contrário do que acontece com as dioceses da China continental. Sabendo que se trata de uma situação provisória e porque as relações institucionais da Diocese de Macau com o governo local são muito boas, Dom Stephen Lee pediu entretanto aos fiéis para se manterem calmos e pacientes, para rezar em casa, em família, procurando participar nas medidas preventivas em total cooperação com o governo. O novo tipo de coronavírus, que teve origem em Wuhan, capital da província chinesa de Hubei, já causou mais de 1000 mortos, tendo sido contagiadas para cima de 43 mil pessoas. De acordo com as autoridades, mais de 4 mil pessoas já tiveram alta hospitalar. Em Macau foram confirmados 10 casos de contaminação, entre os quais uma residente local. O primeiro caso verificado no território, uma cidadã da China continental, também já teve alta hospitalar. Missas suspensas, tudo à espera da evolução da epidemia do coronavírus em Macau e na China. Com este ponto da situação na vida na antiga colónia portuguesa, chegamos então ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos agora para um breve intervalo. Deixe ficar por aí, voltamos dentro de instantes. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES, a ajuda à Igreja que sofre, aqui
na sua televisão, em que todas as semanas passamos em revista o que de mais importante aconteceu no que diz respeito à liberdade religiosa. Sou o Paulo White e comigo em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Vamos agora falar da Venezuela. Este é um daqueles países quase com presença obrigatória aqui, em Igreja no Mundo. A crise na Venezuela é de tal ordem que, segundo nos revela uma irmã, há já muitas pessoas que não conseguem sequer comprar leite nem pão. Esta é, Catarina, uma crise, digamos assim, sem fim à vista. É mesmo, Paulo. De facto, a crise económica na Venezuela já afetou milhões de pessoas e o próprio Banco Central afirma que a inflação atingiu quase 10.000%, mesmo assim um número inferior ao estimado pelo FMI. De qualquer forma, é uma inflação brutal, que significa um aumento brutal também do custo de vida, do preço dos bens básicos e que é cada vez mais insustentável para a maior parte das famílias venezuelanas. A crise neste país, governado por Nicolás Maduro, já provocou, segundo dados da ONU, o êxodo de cerca de 4,6 milhões de venezuelanos. Perante esta situação dramática, a Igreja Católica tem procurado dar uma resposta às situações mais graves, nomeadamente ao nível da alimentação. Há inúmeros exemplos de paróquias, de congregações, de movimentos da Igreja que se têm mobilizado neste esforço para dar de comer às famílias em situação de maior fragilidade. Hoje vamos falar nas missionárias eucarísticas de Nazaré e numa irmã muito especial, a irmã Maria Chiquinquira. Esta é uma congregação, Catarina, também apoiada pela Fundação AIS. Sim, é uma das congregações apoiadas diretamente pela Fundação AIS e o trabalho destas irmãs, Paulo, é de facto notável. Portanto, elas às vezes não têm eletricidade, não têm água, mas mesmo assim isto não tem sido um impedimento para elas continuarem junto da população, da comunidade que vive junto ao seu convento. E por isso elas continuam todos os dias a alimentar os venezuelanos, os mais pobres, os que, como a irmã Chiquinquira nos disse, já não têm dinheiro para comprar nem pão nem leite. Esta congregação desenvolve o seu trabalho fora dos grandes centros urbanos, numa zona de montanhas, mas, além da comida, também dão cursos de formação para que as pessoas que caíram, entretanto, no desemprego possam aprender novos cursos, novos ofícios, não é? Exatamente, Paulo, e isso é muito, muito importante, porque elas dão o peixe e ensinam a pescar. Portanto, neste caso, o que as irmãs têm feito nos últimos tempos é ensinam em ofícios como, por exemplo, cabeleireiro, costura, o que se tem revelado muito importante, porque é uma forma também de tirar as pessoas deste ciclo de pobreza que estão a viver e normalmente são as mulheres que têm ficado no desemprego. E, portanto, é muito importante estes pequenos cursos que as irmãs estão a dar e que ajudam as pessoas a sair deste ciclo de pobreza. Muito bem, vamos então ao encontro de uma mulher muito especial. Chama-se Maria Chiquinquira, é religiosa, pertence à congregação das missionárias eucarísticas de Nazaré e é um dos rostos da Igreja Solidária na Venezuela, um país em profunda crise, onde já muitas pessoas não têm dinheiro sequer para comprar leite ou pão. Las religiosas en Venezuela son hermanas y madres que no descansan. Ayudan a todos sin escatimar en esfuerzo y cariño. Ellas cuentan contigo para sanar a un país que se desangra. Hola, soy la hermana María Chiquinquirá. Soy una religiosa de la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Vivimos en un pueblo muy sencillo en las montañas en Venezuela. Como sabrán, nuestro país está sufriendo mucho en estos días. Nos enfrentamos a una situación muy inestable. A veces no tenemos electricidad ni agua corriente. Los alimentos son tan caros que muchas personas no pueden permitirse comprar leche o pan. No obstante, debemos mantenernos fuertes y rezamos a Dios para que nos dé esperanza y amor para ayudar a la gente de la mejor manera posible. Una manera de ayudar es el comedor que tenemos, para que los niños y otras personas en necesidad puedan comer al menos una vez al día. En nuestro centro de formación enseñamos a las mujeres peluquería y costura, para que puedan aprender un oficio para ganarse la vida. Dios nos ha llamado para estar aquí con nuestra gente. Así que aquí estamos, sirviéndola, apoyándola, estando presentes en sus vidas. Ayuda a la iglesia necesitada, apoya a religiosas de Venezuela, como la hermana María Chiquinquirá, para que puedan tener un sustento
y sobrevivir. Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere. Dona. Foi a irmã Maria Chinquinquira, das Missionárias Eucarísticas de Nazaré, uma das congregações religiosas da Venezuela, apoiadas diretamente pela Fundação AIS. O trabalho que estas irmãs desenvolvem é exemplo do apoio da Igreja às famílias mais carenciadas, um apoio que só é possível muitas vezes graças à generosidade de milhares de pessoas anónimas, de benfeitores da AIS em todo o mundo e, claro, Catarina, também aqui em Portugal. Precisamente, Paulo, e gostaria aqui de deixar um desafio aos nossos telespectadores. Portanto, ajudem a Fundação AIS a ajudar os venezuelanos que estão a atravessar, de facto, uma das maiores crises da sua história. Portanto, esta irmã precisa da nossa ajuda para poder ajudar a comunidade venezuelana, as famílias mais carenciadas. Portanto, hoje há de facto pessoas na Venezuela que passam fome e por isso desafio a quem nos está a ver neste momento que nos ligue, que vá ao nosso site e veja como pode ajudar esta irmã e outras comunidades que estão de facto no terreno a ajudar os venezuelanos. Não podemos ficar indiferentes, Paulo, e temos mesmo que ajudar estas famílias que estão carenciadas, que estão a passar por tantas dificuldades neste momento. Por isso, deixo aqui este desafio e também agradeço desde já toda a ajuda que possam dar. Na semana passada contámos aqui uma história que marcou muito alguns dos nossos telespectadores e que nos pediram para voltar a exibi-la. É a história de um homem da Serra Leoa a quem amputaram as mãos durante os tempos da guerra civil neste país. Quiseram matá-lo por ser cristão, deixaram-no vivo, mas com marcas para o resto dos seus dias. Esta é de facto uma história terrível de sofrimento, mas também de redenção. Ismael, é este o seu nome, ele não se esquece do que lhe fizeram, mas consegue perdoar tudo o que lhe fizeram. They captured me, take me to another village where they go amputate my hands. They left me in the bush. I walk up to 15 miles, I saw police. Before I get medication around 10 o'clock in the night, because they have amputated at 8:30 in the morning. This is the mark, where they want to cut my nerve. But through God, I'm able to survive and see my children. È venuta una mamma con una bambina d'amba di 6 anni senza una mano, amputata, ancora fasciata. E la mamma mi dice, e vedo che è amputata anche lei, hanno gettato la mano della mia bambina ai cani. Per me è stato una cosa che non ho resistito a questa. When the rebels attacked our village, I was 8 years old. They tried to kill my father in front of me, so when I was crying, they said I should not cry. They melted the plastic and dropped it in my eyes, so I lost my sight. Una ragazzina a cui era stato tagliato il braccio da 2 ragazzi, Mamusu, mi si avvicina e lei mi dice io non posso dimenticare quello che mi è capitato perché il mio corpo ogni giorno mi ricorda che ho subito violenza, ma io posso perdonare e io perdono. I can't forget, but I can forgive and I forgive. Da miséria de um país onde se morre à fome, a Venezuela, passámos para um país onde a violência mais absurda marcou centenas e centenas de pessoas, a Serra Leoa. A história que acabámos de ver é terrível, mas é real. Safi e Ismael são pessoas concretas que precisam da nossa ajuda. O padre Maurício, que escutámos mesmo agora, precisa também de nós para ajudar estas pessoas. Catarina,
que tanto sofrem. Precisamente, Paulo, e não podemos ignorar, não podemos fechar os olhos e não ver esta realidade que está a acontecer, nem outras que infelizmente acontecem diariamente no mundo. Portanto, agir é uma obrigação e nós, como cristãos, temos também esta obrigação de agir e de ajudar os outros. Por isso, temos de apoiar estes padres, estas irmãs, que diariamente estão junto desta comunidade que mais sofre no mundo. Já na semana passada eu fiz esta pergunta e agora vou voltar a repeti-la. E como é que os portugueses, os nossos telespectadores, podem ajudar esta igreja necessitada, neste caso, na Serra Leoa? É muito fácil, Paulo, basta entrar em contato connosco, ligar-nos e dizer que querem ajudar concretamente este projeto de ajudar estas pessoas, estes padres, estas irmãs que ajudam os mutilados na Serra Leoa. Portanto, o que é importante, Paulo, é que cada um de nós possa fazer, agir à sua maneira. O importante é agir. E pegar no telefone, dizer que quer apoiar, é fundamental para podermos ajudar, de facto, estas irmãs. E nós temos, então, que ser solidários com esta igreja que sofre no mundo. Por isso, desafio, uma vez mais, os nossos telespectadores a entrarem em contato connosco e dizer que querem ser solidários, querem ajudar esta igreja que sofre no mundo. A Catarina falou mesmo agora na ajuda à igreja, nesta igreja que está no terreno de mangas arregaçadas, digamos assim. Vamos agora ao encontro do Bispo de Quenema, uma diocese na Serra Leoa. O Bispo de Quenema, Dom Henri Aruna, esteve recentemente em Koningstein, na sede internacional da Fundação AIS na Alemanha, para falar da sua diocese, das suas dificuldades, dos desafios que se colocam à Igreja no seu país e para agradecer também toda a ajuda que tem recebido. Vamos agora ouvir a sua mensagem. I am Bishop Henry Aruna from Sierra Leone, West Africa. It's a small country of about 7 million people, 72,000 square kilometers. Only 4 Catholic dioceses, only 4 bishops, with a Muslim majority of about 60% Muslims, 30% Christians, and then 10% African traditional religion. Relationship between the Muslims and Christians is fine, no problem. The church is a poor church, and we need a lot of work to be able to spread the good news. And one of the areas we're embarking on is like our pastoral centers. We're using our pastoral centers to train catechists, prayer leaders, and other formators. But at the moment, the pastoral center is in a very bad state. It was built in the 70s. We've gone through wars, Ebola, and so forth, and it has downgraded. We need a lot of assistance to bring it up to standard. Church in Need has been very, very helpful to the church in Sierra Leone. They have sponsored a lot of projects. They have paid for our school fees, for seminarians. They have helped to build churches, vehicles. And now I'm here in Church in Need, in their office here, to talk to them to see if they can help upgrade the standard of our pastoral center, which will be very, very useful for the formation of catechists, prayer leaders, for retreats for priests and religious and other pastoral agents working in the Diocese of Kenema. We thank all of you donors, all the donors who are contributing to Church in Need. We want to assure you that whatever you give is sent back to these churches in need in Africa and Asia. And my diocese, we have received so much funds. Thank you very much. May God continue to bless you. Continue to sponsor Church in Need so that they can also help us so that we can spread the good news. Thank you. God bless. Começámos o nosso programa a falar na Síria e temos de voltar agora a este país e ainda por causa da guerra. Segundo dados da Unicef, mais de 300 mil crianças foram deslocadas das casas e dos bairros onde viviam só desde dezembro do ano passado, sendo que cerca de 1,2 milhões estão numa situação considerada de extrema vulnerabilidade. Bom, a Fundação AIS tem em marcha diversos projetos de assistência humanitária para as populações mais carenciadas da Síria, nomeadamente as crianças. E exemplo disso é a campanha Uma Gota de Leite, que tem merecido um acolhimento extraordinário por parte dos benfeitores portugueses da ajuda à igreja que sofre. Para quem não conhece ainda este projeto, Catarina, e eu penso que haverá cada vez menos pessoas que não conhecem, que projeto é este, Uma Gota de Leite?
Bom, Paulo, o projeto Uma Gota de Leite é um projeto de apoio direto à alimentação das crianças de famílias carenciadas nas regiões de Homs, Hama, Damasco e também Alepo. Portanto, esta iniciativa já abrange muitas crianças e é mesmo um projeto, podemos dizer desta forma, vital. Só para que os nossos telespectadores terem uma noção mais aproximada de como esta campanha, esta iniciativa já abrange tanta criança na Síria, digo apenas que temos 300 crianças dos 0 aos 6 meses que recebem leite, temos quase 900 crianças que recebem leite entre os 7 meses e 1 ano e mais de 5.700 crianças até aos 10 anos de idade. Portanto, é muito importante, é mesmo, podemos dizer, vital, mantermos viva esta campanha de Uma Gota de Leite. Há pouco falámos aqui na Venezuela, onde já há tantas pessoas que não têm sequer dinheiro para comprar pão nem leite. Imaginemos na Síria, um país em guerra. Sim, sem dúvida, Paulo, e por isso é que nós dizemos que esta campanha não pode terminar. Seria dramático se encerrássemos agora, se deixássemos de apoiar estas crianças e estas famílias. Mas graças a Deus, Paulo, a resposta dos nossos benfeitores tem sido extraordinária e posso mesmo dizer que não há um dia em que um benfeitor, um amigo da AIS entre em contato connosco e diga que quer apoiar diretamente esta campanha. Portanto, tem recebido, de facto, uma resposta extraordinária, esta generosidade extraordinária que os portugueses têm tido com esta campanha. E por isso agradeço também, mais uma vez, os nossos telespectadores por toda a sua generosidade e pelo apoio que estão a dar, efetivamente, às crianças na Síria. Ao longo desta hora, aqui em Igreja no Mundo, já visitámos alguns países onde a miséria, lado a lado com a violência e a perseguição, são o retrato do dia-a-dia de milhares e milhares de cristãos. Guerra e fome, violência e lágrimas são comuns na vida de homens, de mulheres e de crianças em muitos países do mundo. E é pensar neles que existe a Fundação AIS. E é por causa deles que existe também este programa. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. E assim, depois deste pequeno trabalho sobre a missão da AIS, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo. Antes das despedidas, apenas uma nota de agenda. Vem aí mais um retiro da Quaresma destinado aos benfeitores e amigos da Fundação AIS. É já, Catarina, em março. É isso mesmo, Paulo. Portanto, é já nos próximos dias 20 a 22 de março, com o retiro da Quaresma, que vai ser orientado pelo padre Jacinto Farias, o nosso assistente espiritual, e o retiro será aqui em Fátima, na casa das Irmãs Reparadoras Nossa Senhora das Dores, e por isso, quem estiver interessado, ligue-nos para o nosso telefone, que está a passar neste momento em rodapé, e diga que quer participar. Muito obrigada. Muito bem, agora sim, depois deste convite para o retiro da Quaresma da Fundação AIS, chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço a presença da Catarina Martins Betancourt aqui em estúdio e espero por si na próxima terça-feira, logo após a emissão do terço
na Capelinha das Aparições. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa. Até à próxima semana, se Deus quiser.